E aí, feiticeiros amaldiçoados e curiosos de plantão. Eu sou o Breaker e hoje a realidade em Jujutsu Kaisen está prestes a ser rasgada. Se você leu ou ouviu falar sobre o jogo do abate, sentiu um calafrio só de ver o nome, se você se perdeu na complexidade das regras, nos prazos de 19 dias, nos pontos e nas colônias, relaxa, você está no lugar certo. O jogo do abate é um arco de luta, onde o vilão que transformou o Japão em um Battle Royale em escala nacional, onde a única saída é a matança ou a manipulação das regras. Nossos heróis aqui precisam lutar contra um sistema imposto que força a violência. Hoje vamos explicar ponto a ponto as regras para que você entenda a dimensão do caos sem estragar sua experiência. Prepare-se porque o inferno tem hora marcada e as regras são bem específicas. Para entender o jogo do abate, precisamos entender a mente do seu criador. Como eu quero evitar spoilers, vamos chamá-lo de o mestre dos bonecos, para quem não sabe ainda sobre quem criou o jogo. O objetivo dele não é dominar o mundo, é evoluir a humanidade através da fusão de todos com uma entidade ancestral. Para que esse ritual apocalíptico funcione, o mestre dos bonecos precisa de uma quantidade absurdamente gigantesca de energia amaldiçoada em um curto período. E como gerar essa energia? Com um conflito, o desespero e a matança em massa. Ele usou um gatilho para despertar as técnicas amaldiçoadas em milhões de pessoas, mas o palco precisa ser preparado, e aí que entram as colônias. O que são as colônias? Pense no Japão, dividido em grandes 10 áreas isoladas. Cidades inteiras se tornam arenas de combate, seladas por barreiras gigantescas que impedem qualquer comunicação ou fuga. Essas colônias não são apenas locais, elas são usinas de energia. Ao confinar e forçar feiticeiros de todos os tipos a se enfrentarem, o mestre dos bonecos está garantindo que o fluxo de energia amaldiçoada gerada pela violência atinja o nível necessário para o ritual dele. O jogo é projetado para nunca parar. A punição por não jogar, a morte, é um mecanismo de opressão tão bem arquitetado que sua única função é colher o terror e o poder. Na arena, o mestre dos bonecos misturou três grupos que mal se entendem. Essa mistura de intenções e poder é o que torna o jogo tão volátil. Os feiticeiros modernos, os protagonistas, esses são o nosso time que escolheu entrar e sua missão é de resgate e prevenção. Eles não buscam pontos por ganância, mas para comprar o direito de mudar as regras e salvar inocentes. Eles são a bússola moral do jogo, mas estão em uma corrida desesperada contra o tempo e o poderio adversário. Os feiticeiros antigos, reencarnados, eles são guerreiros lendários do passado. Eles reencarnaram nos dias atuais, são incrivelmente poderosos, dominando técnicas arcaicas e destrutivas. Para a maioria deles, o jogo do abate é o paraíso, a chance perfeita para lutar até a morte contra adversários dignos. Eles são os principais acumuladores de pontos e as maiores ameaças. Não espere moralidade deles, apenas a sede de um bom desafio. E temos também os novos despertados. Este é um grupo mais trágico. Eram pessoas comuns que tiveram suas técnicas amaldiçoadas ativadas da noite para o dia. Eles não entendem nada de feitiçaria e de repente estão presos em uma arena mortal. Muitos não sabem nem usar seus poderes e são forçados a lutar ou morrer. Sua morte, infelizmente, serve apenas para combustível barato para o esquema do mestre dos bonecos. Essa interação de força lendária, moralidade moderna e desespero puro torna cada colônia um campo de batalha imprevisível. Agora vamos dominar o código que governa a vida e a morte. O jogo da Bate tem 8 regras fundamentais. Preste atenção, porque entender cada uma é a diferença entre a sobrevivência tática e a anarquia sem sentido. As regras número um e 2 são o prazo de 19 dias. Após despertar, 19 dias para entrar em uma colônia. Regra um. Após entrar, 19 dias para ganhar o primeiro ponto. Regra 2. Essa regra é pura pressão psicológica e tática. O mestre dos bonecos usa os 19 dias para evitar a organização e força a participação imediata. Não dá tempo de treinar, é entrar e lutar. Se você não marcar o seu primeiro ponto, o jogo te pune, e a punição é a remoção de sua técnica. É lutar ou morrer por inatividade. Regra número 3. O sistema de pontos. Cada feiticeiro morto vale 5 pontos.
Não feiticeiros valem um ponto. Essa é a regra mais cruel, ela estabelece uma hierarquia de valor, 5 por um. Isso incentiva os jogadores a caçarem os oponentes fortes, os reencarnados, de 5 pontos, para maximizar o ganho, mas ao mesmo tempo torna os inocentes de um ponto um alvo fácil para jogadores desesperados, que só querem sobreviver. A próxima janela de 19 dias é uma regra que maximiza o lucro de energia amaldiçoada com o mínimo de custo moral. Regra número 4: a penalidade de inatividade contínua. O jogador que não ganhar pontos por 19 dias consecutivos terá sua técnica amaldiçoada removida, resultando na morte. Repetindo a pressão, você não pode simplesmente acumular pontos e se aposentar. Você está sempre a 19 dias da morte forçada. O jogo da Bate é projetado para ser uma máquina de guerra que nunca para de girar, garantindo o fluxo de energia amaldiçoada. Regra número 5: o poder de edição de regras. O jogador pode gastar 100 pontos para adicionar uma nova regra ao jogo do abate. Esta é a regra mais importante, ela transforma os pontos em poder político. É a única maneira de os protagonistas virarem a mesa. Assim, nossos heróis precisam acumular 100 pontos para comprar o direito de criar uma nova regra que neutralize o jogo. O jogo do abate é tanto uma luta de punhos quanto uma corrida para acumular 100 pontos. Regra número 6: a aprovação do administrador. Toda nova regra sugerida será aceita desde que não interfira significativamente na continuidade do jogo do abate. O mestre dos bonecos não é bobo, ele se resguarda o poder de veto. Você não pode simplesmente pedir para o jogo acabar. A nova regra precisa ser extremamente inteligente e estratégica, passando despercebida pelo administrador, enquanto ainda beneficia os nossos heróis. O sucesso dos heróis depende de sua criatividade tática, não apenas de força bruta. Regra número 7 e 8: transparência e trabalho em equipe. O administrador deve relatar o número total de participantes, essa é a regra 7. É permitido que os participantes transfiram seus pontos entre si, regra 8. A regra 7 é uma informação tática útil e a regra 8 é vital. Elas permitem que a equipe dos protagonistas trabalhe em conjunto, juntando os pontos de diferentes membros para que apenas um deles tenha o 100 necessário para comprar o direito de adicionar a regra 5. Sem isso, a missão seria impossível. Entendendo a programação, entendemos a estratégia. O jogo da Bate é uma guerra contra o tempo e contra as próprias regras. O dilema dos nossos protagonistas é profundo. Eles precisam de pontos para a matança, mas a matança serve ao vilão. O grande objetivo da jornada é adicionar uma nova regra que neutralize a pressão dos prazos ou que permita a saída dos não feiticeiros sem que eles precisem morrer. Mas lembre-se, a solução não pode ser simples, ela deve ser uma jornada de xadrez de mestre que subverta a própria lógica do jogo. O jogo do abate não é sobre quem é o mais forte, é sobre quem é o mais inteligente para manipular a burocracia da morte. E é isso aí, galera. Este é o jogo do abate. É brutal, é confuso, mas é a prova que Jujutsu Kaisen está no ápice de complexidade narrativa. Agora você está pronto para acompanhar esse arco com a estratégia na ponta da língua. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O seu apoio é crucial para continuarmos desvendando os mistérios. É a pergunta que eu deixo a você. Se você estivesse no jogo e tivesse 100 pontos, qual seria a sua nova regra? A jogada de mestre que o mestre dos bonecos não conseguiria decifrar. Comente aqui embaixo. Valeu e até a próxima.